Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vamos começar aqui então. Olá, pessoal. Vamos ver se vai dar tudo certo. A Luciana vai entrar já já para nos acompanhar aqui. O nosso tema de hoje, o nosso Labor Talk de hoje é sobre a queda da MP 927 e diz que tá dando. Tudo bom, Babi? Diz que tá dando problema aqui na conexão. Luciana, é para eu te adicionar pelo Aranaud, né? Só um pouquinho, que eu já vou te chamar aqui. É, Deixa eu ver aqui para como é que eu faço para te adicionar aqui, Luciano, só um pouquinho. Olá, vamos chamar aqui. Te achei aqui. Não, vai. Como é que eu faço para ir? Só um pouquinho, Luciano. Transmitir ao vivo com a Aranaud. Vamos adicionar a Luciana aqui então. Aguardando a Aranaud entrar. Oi! Feliz aniversário! Feliz na cidade! Feliz aniversário! E aí, Marcelito? Eu tô aqui, meio Eu não descabelada. acredito que tu tá no carro, Luciano, no carro. Eu tava até agora gravando aula sobre mediação trabalhista. Uma Olha só. pós-graduação de resolução de conflitos. E aí saí agora do estúdio. Então, para a gente não atrasar com o compromisso que nós temos com o pessoal aqui, né, Marcelo? Tava falando sobre Sempre. mediação trabalhista e tal, e com saudade tua. O João tá aqui dirigindo para mim, ó. E aí, Marcelo, feliz aniversário. E aí, João, tudo bom? Obrigado, querido. Como ele ficou mais bonito, né, João? Ele ficou mais bonito. Olha que eu conheço o João quando ele tinha 5 aninhos recém. Também ficou mais bonito. Mas então, Marcelo, a gente tem que falar hoje sobre esse problema, né? Esse problema da questão da medida provisória. Olha a Mara ali também. Maralina já está aqui com a gente. O pessoal está entrando, né? Vamos lá, né? Aniversário, mas é dia de trabalho também, né? Então, claro! Eu acho que tu tá vendo a Xuxa? Já que a gente não pode comemorar com todo mundo junto, a gente comemora em live com com o pessoal nos assistindo, todo mundo junto também, né, Lu? Verdade, verdade. Não, e realmente, né, Lu, é uma grande discussão que a gente vai ter, e esse foi um dos temas, a gente decidiu botar isso no Labor Talk, porque tem muita dúvida sobre isso, né? Puxa, caiu uma MP, a MP 927 foi a primeira medida provisória de regras trabalhistas depois do início da pandemia, né? Então ela foi um marco. Até é legal lembrar que a nossa primeira live foi sobre a MP 927, né, Luciana? Que a gente teve um índice altíssimo de participantes naquela primeira live. Só que já vamos dar uma tranquilizada no pessoal. Olha, a 927 caiu. A 936, que é a que trouxe umas mudanças ainda mais efetivas, já foi convertida em lei, gente. Não tem problema com a 936. Nós vamos falar da 927, a primeira medida provisória. Antes de a gente começar, eu vou ligar o nosso cronômetro para seguir naquela nossa batida dos 35 minutos de live, para não deixar o troço muito longo, né? A live muito longa. Comecei agora. Luciano, pois é. Então, deixa assim, eu vi, eu te mandei algumas perguntas ali, até. Eu vi. Vou pedir para o pessoal que tu depois leia ali, justamente porque eu estou em deslocamento, né? Sim. Mas o que eu gostaria de te dizer? Tu sabes que alguns amigos nós já estávamos debatendo, essa semana eu conversei com alguns amigos trabalhistas, e eles estavam dizendo o seguinte: aquelas primeiras medidas da 927, de antecipação de férias, de teletrabalho, eram de questão de banco de horas, né? Eram questões que atendiam a uma necessidade da empresa que permanece, com certeza, que ainda permanece. Não, eu acho que isso é muito importante a gente falar, exatamente isso. A situação fática, Luciana, a medida provisória caiu, mas a situação fática permanece a mesma que se vivia quando da edição dessa medida provisória. Sabe? Então, nós vamos enfrentar um problema realmente aí, as empresas vão enfrentar um problema, não com os atos que já passaram, a gente vai falar um pouco disso,
mas atos que poderiam ser tomados com base nessa medida provisória daqui para frente, que a priori, né, em princípio, a partir de agora, não poderão mais, né, Lu? Pois é. Então, um colega meu em específico disse assim, Luciana, eu vou orientar as empresas a fazer por portaria, manter o que estava determinado na medida provisória e depois eu discuto na justiça. Assim, tá? Porque, olha, tem algumas questões, especialmente no que diz respeito ao teletrabalho, como é que vai ficar? Eu vou precisar agora de consentimento? Se eu não tenho para onde mandar, como é que... Exatamente. Então, por isso que as primeiras medidas adotadas por essa medida provisória dizia respeito à antecipação das férias. Quem tinha férias para dar para os empregados, já deu. Antes de algumas situações fáticas já estão consolidadas, né, Luciana? Exatamente. Que não tem mais como voltar atrás. Só que é isso que a gente vai insistir, pelo menos eu acho que é o que está mais preocupando o empresariado e os próprios empregados nesse momento. A situação fática permanece a mesma, que de repente algumas empresas que tentaram segurar até agora, não adotando nenhuma daquelas medidas previstas na medida provisória, a partir de agora não tem mais essa possibilidade. Exatamente. E tem alguns pontos, né, para o pessoal poder entender. Gente, a medida provisória tratava de alguns pontos bem específicos. Vou listar rapidinho. Teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, feriados, banco de horas, segurança e saúde do trabalhador e fiscalização. Né, dos pontos principais que a medida provisória 927 tratava. Sobre cada um, bem especificamente, para a gente não ficar divagando muito, né, Lu? O teletrabalho, gente, qual era a grande mudança? Nós falamos até na nossa última live que o teletrabalho vai ser alvo de uma live específica, que tem um arcabouço jurídico, com alguns artigos incluídos na CLT, no decorrer da história da CLT, que instituíram e padronizaram o teletrabalho. O que a MP trazia? O que a MP 927 trazia, Lu? A desnecessidade da concordância do empregado. Sim. E isso é muito importante, porque o artigo 9º da CLT fala especificamente que quando não há essa concordância e há uma perda de direitos, é considerado nulo essa mudança. Sim. Sabe? Então, a MP introduzia que eu não preciso mais que o meu empregado consinta com a minha opção pelo teletrabalho. A MP trazia isso a partir de agora, de domingo, quando a MP caiu. Para poder deixar o empregado trabalhando de casa, tem que ter o consentimento, né, Luciana? Acho que a gente não tem como nem discutir isso, né? Pois é. Então, eu acho que não tem como discutir. Vai precisar do consentimento e vai ingressar em todas as regras que estão previstas lá no 75A e seguintes. Né? Sim, exatamente. A situação se consolidou no momento anterior, mas com a queda com a medida provisória não sendo convertida em lei, o que vai acontecer juridicamente falando, né? Volta-se ao patamar anterior. Volta-se ao patamar anterior. Não, e o arcabouço jurídico que se aplicava anteriormente, porque a medida provisória deixa de sumir no mundo jurídico, né? Deixa de existir no mundo jurídico, né, Luciana? Exatamente, deixa de existir no mundo jurídico. Essa é a tem duas situações bem específicas aí, Lu, que eu acho que é importante, primeiro, principalmente para empresas de porte um pouco maiores, porque daí o trabalho remoto agora, para aprendizes e estagiários, fica muito complicado, né? Ele vai ter que ter um trabalho bem específico, porque é pressuposto, é condição do teletrabalho para o aprendiz e para o estagiário, do teletrabalho, não, desculpa, é pressuposto para o contrato de aprendiz e estagiário a informação das atividades que esse empregado está fazendo, que esse aprendiz e estagiário está fazendo. A partir do momento que o aprendiz e o estagiário está em teletrabalho, não tem como a empresa informar os institutos de educação sobre o trabalho que o aprendiz e o estagiário está fazendo. Então, cria um óbice na manutenção do teletrabalho. Sim. E muitas empresas ainda não voltaram à atividade. Como é que vai fazer com esses empregados, né, Luciana? Sim. Concordo, não concordo. Concordo em gênero, número e grau dessa dificuldade dos aprendizes e dos estagiários. Tá? Eu não sei qual foi a falta de sensibilidade que se teve nesse determinado de não regulamentar essa circunstância específica, né? Eu tô chegando aqui em casa, vou continuar no carro para não mudar o cenário, né? Mas pelo menos não vai mais balançar o carro.
né? Agora, Outro ponto que bate nessa questão do teletrabalho, Luciana, é uma coisa que é muito importante, que vai ser alvo, com certeza, de discussão nas reclamatórias trabalhistas, que é o tempo de uso de aplicativo, né? A gente debateu isso lá no início, lá quando saiu a 927, nós falamos sobre isso. Por quê? Porque a medida provisória previa que o tempo na utilização de aplicativos não era considerado tempo à disposição, ela trazia isso expresso na medida provisória, trazendo uma certa proteção aos empregadores. A partir do momento que a medida provisória cai, entra naqueles artigos do 75 que a gente tanto falou. sim. Né? Controle de jornada. E do 62.3, né? Que aí vai 3. a discussão de aplicação desses dispositivos, que a exceção não se aplica mais, porque a regra não está mais em vigência, né? E aí a gente vai ter que o controle por qualquer meio telemático vai valer como controle de jornada. O 62.3, né? Olha, a situação na prática não vai ser fácil, porque tu imagina o seguinte, e aí, como é que tu vai julgar, Marcelo? Pensa bem, eu tô com um trabalhador que foi colocado nessa condição em razão da medida provisória. A circunstância permanece exatamente a mesma. Então, vai ser um marco temporal para, por exemplo, cálculo de horas extras? Exatamente. Isso vai cair no judiciário, vai depender de decisões do judiciário quanto a isso, até porque eu não vejo a possibilidade, Lu, de uma lei já produzida e entrada em vigor para tratar desses assuntos. Eu não sei como é que eles pretendem tratar isso. Porque, tudo bem, caiu a MP, não se pode mais tratar da matéria com MP, certo? A Constituição proíbe tratar novamente, editar uma nova MP sobre a mesma matéria. Caiu a MP, só através de lei. Através de lei vai ter que ter todo o processo legislativo que leva todo aquele tempo. Então a gente não sabe como é que vai acontecer daqui para frente. Realmente, quem deixou cair foi o Senado Federal, né? O Davi Alcolumbre tirou de pauta a votação, porque estava para ser convertida, tirou de pauta a votação, ainda que não podemos negar e deixar de informar que houve um debate muito grande no Congresso Nacional sobre essa MP. Teve mais de 1.000 emendas no projeto de lei. Diferente do que foi a 936, que foi aprovado exatamente igual o texto da MP convertido em lei, nessa MP tinha muita discussão, né, Luciana? Porque as matérias aqui, elas, digamos assim, a extensão dos efeitos, né, para a situação pós-pandêmica. Exatamente. Esse ponto é muito interessante, porque a matéria tratada na MP 927, ela teria grande chance de vir a se consolidar e se manter após a pandemia, diferente da 936. Suspensão e redução de jornada, suspensão de contrato e redução de jornada é uma coisa efetivamente momentânea, que iria acontecer apenas durante a pandemia. Agora, as matérias da MP 927 vai ter que ser alvo, provavelmente será alvo de uma lei, mas com um tempo de debate maior, né? E até porque é o seguinte, né? Nessa questão do teletrabalho, que é um dos objetos da nossa live de hoje, caso esses efeitos pós-pandêmicos, ele entraria em colidência direto com o que já está estabelecido. Sim, exatamente. Com esse arcabouço jurídico que a gente vem falando. Totalmente, conflito direto ali. Então, esse conflito de leis acabaria caindo com o judiciário. Então, eu até entendo que isso vir a ser debatido. Não adianta, né, Luciana? Muitos acontecimentos durante a pandemia, muitas situações que a pandemia está consolidando vieram para ficar, não tenho dúvida disso. E o teletrabalho é um dos principais pontos disso. Não só no serviço, na iniciativa privada, quanto na iniciativa pública, né, no serviço público. Reforçar, a gente está vendo, tenho visto algumas publicações, né, que vêm nesse sentido. Primeiro, do que o home office está fazendo com o trabalho das mulheres. Eu estava pensando até nessa questão, tá, Marcelo, um pouco antes de acabar a aula, da tutela do trabalho da mulher e a questão do home office, porque a mulher está tendo um excesso de jornada em razão das atividades domésticas que também desempenha. A gente está falando muito da questão da mudança de panorama. Agora eu estava gravando aula, né? Eu estava gravando aula num estúdio aqui em Porto Alegre. O centro completamente fechado, mas ainda algumas pessoas caminhando no centro, né? E eu fui nesse estabelecimento, era só eu e o menino responsável ali, o dono da gravadora, e ele estava dizendo o seguinte, que em 3 meses o negócio dele cresceu o que cresceria em 5 anos.
Não é. A pandemia, ela adiantou, é aquilo que a gente vem falando sempre, gente. Ela Isso. adiantou algumas situações e, sim, muitas dessas situações vão se consolidar durante a pandemia. E o teletrabalho me parece ser o principal, a grande mudança que ocorreu e que veio para ficar, né, Luciana? E a gente está percebendo das pessoas que mudaram, né, do presencial para o teletrabalho, uma das grandes queixas é o aumento da jornada de trabalho. Nem tanto em razão da jornada doméstica, digamos assim, que exerce, mas da jornada de trabalho propriamente dita. Né? Mas eu acho que a leitura que a gente tem até que fazê-lo é porque realmente é uma adaptação a este novo meio de trabalho. Por quê? Porque a gente sempre tinha aquela alegação, principalmente por parte dos empregadores ou até dos administradores públicos, de que o teletrabalho, o empregado ou o servidor público não produziria tanto quanto se presente no departamento ou na empresa. Esse momento de pandemia provou exatamente o contrário. E eu acho que isso aconteceu até porque as pessoas fizeram questão de mostrar que poderiam ser produtivas de casa. Sim, claro que sob a justificativa de se proteger na questão da saúde, mas que é uma justificativa que serve para a continuidade do teletrabalho. E isso traz... eu ainda estava conversando hoje na hora do almoço com o João Paulo, falando, olha... A gente teve aquele grande boom imobiliário dos imóveis comerciais, né? Todo mundo queria ter uma sala comercial para poder alugar, porque sempre tinha alguém querendo alugar, era um imóvel que estava sempre ocupado. Isso vai acabar, Luciano. Os prédios comerciais hoje, as empresas que precisavam de um andar inteiro na Carlos Gomes, hoje com 40 metros quadrados vai ter 2 empregados ali e o resto trabalhando em casa. Sabe? Então, vai ter uma mudança social muito grande. Mas essa questão é muito importante, do aumento da jornada, porque tem algumas pesquisas, a gente estava falando sobre isso, que demonstram que tem aumento de 30% a 40% na produtividade. Isso não quer dizer que seja necessariamente essa mesma porcentagem no aumento da jornada, mas automaticamente tem algum aumento de jornada, sem sombra de dúvida, né? O panorama é muito complexo, a gente tem que estudar bastante sobre isso, pesquisar bastante, porque os efeitos, inclusive, vão ser na saúde do trabalhador. E aí tu vai ter uma outra leitura na questão de doenças ocupacionais, né? Porque o que a gente percebe assim com o teletrabalho? Eu vou te dizer, por mim, tá? Eu sou uma pessoa que sou ativa fisicamente. Tu sabe que eu pratico esporte e pratico atividade física costumeiramente, tu também faz isso. Mas muitas horas na frente do computador, eu já tô sentindo dores de lesão que eu não sentia antes no escritório. Entendeu? Não, e isso, de novo, a MP era muito importante nesse ponto, porque se o teletrabalho realmente se consolidar, a estrutura ergonômica que a empresa vai ter que disponibilizar para os seus empregados também vai ser diferenciada. Exatamente. Não dá mais para botar naquela cadeirinha com 4 pezinhos e um espaldar, não, para a pessoa ficar ali o tempo inteiro trabalhando. Claro que a gente também tem que pensar que nos grandes centros, né, o Porto Alegre já é um grande centro, o que está acontecendo muito é que aquele tempo de deslocamento que a pessoa tinha muitas vezes de 1 hora, ela está introduzindo na jornada dela. Sim. Eu vou ter que sair de casa às 6 horas, eu já começo a trabalhar às 6 horas mesmo. Exatamente. De casa. Então, isso tudo ainda vai ter que ser alvo de debate e vai ter que se consolidar algumas situações quanto a isso. O Marcelo Tsukamoto falou uma coisa aqui, ó. Eu estou de teletrabalho desde o início da pandemia e minha produtividade da minha equipe trabalhista aumentou muito, sem fazer horas extras. Olha o que ele está destacando ao final, sem fazer horas extras, né? O João Paulo falou, trabalho para funções intelectuais, como no meu caso, ajuda bastante na produtividade. Eu concordo, eu acho também. Mas a gente precisa de uma regulação logo quanto a isso, né, Luciana? A gente precisa de uma regulação. Eu acredito que eu aumentei de produtividade, mas eu te digo assim, eu me sinto mais cansada. Eu me sinto mais exausta intelectualmente. Porque no teletrabalho, tu aumenta a produtividade porque eu acredito que tem um foco maior. A gente tem que dar uma olhada nos estudos, né? A professora Denise Fincato fala bastante sobre isso. Mas nós temos eu, Luciana, como um ser que gosta de relacionamento interpessoal. Né? E gosto da comunicação com os meus colegas e com a interação do E essa comunicação muitas vezes é produtiva, né, Luciana? Ela está fazendo falta no teu trabalho intelectual, né? Uma comunicação mais próxima, né? Exatamente. Isso é uma das desvantagens do teletrabalho. Quando a gente fala sobre vantagens, é a questão, né, da ausência do trânsito, a convivência familiar, mas existem também algumas desvantagens. E uma das questões nas desvantagens, é claro que essa estrutura agora vai mudar.
por causa da pandemia. Aquela questão assim, para as promoções, por exemplo, o empregado que estava em teletrabalho, ele perdia em relação ao empregado que estava presencial. Agora, pelo menos, vai ter uma isonomia quanto a isso, né, Luciana? Exatamente, vai ter uma isonomia contra isso, né? O João está falando aqui, ó, serviço público, como na iniciativa, pode contribuir para a redução dos custos operacionais. Eu não tenho dúvida, né, João Paulo, que vai acontecer um enxugamento das máquinas públicas por causa do teletrabalho, e especialmente no judiciário. Né? Não, especialmente no judiciário, exatamente. A tendência é... Que enxugue. A trabalhista já está sofrendo com esse enxugamento, mas a gente sabe que é por outros contextos, né? A gente sabe que é por outros contextos. Mas, Marcel, eu acredito que a Mara tenha separado algumas questões aí. Estou com elas aqui, inclusive. Que eu acho que era importante a gente responder, não nesse formato que a gente se propôs para o nosso público, né? Até para o pessoal que assiste depois. O que tem sido perguntado por clientes, por amigos, por advogados, né? Aquela nossa ideia que a gente sempre falou do Labor Talk, né? Uma conversa com as perguntas que a gente vem recebendo. Uma das perguntas que veio, Luciana: posso manter os estagiários e aprendizes em regime de teletrabalho ou a empresa deve obrigatoriamente alterar o regime para presencial a partir do dia 20 de julho, que é quando venceu a MP? Essa dúvida, ela realmente é presente. Como eu falei, qual é a condição, o contrato de estagiário ou de aprendiz? São contratos diferentes, né, gente? O contrato de aprendiz é um contrato de trabalho, com carteira de trabalho anotada, com regramento próprio pela CLT, e o de estagiário ele não é necessariamente um contrato de trabalho, ele tem alguns direitos garantidos pela lei do estágio, mas são coisas diferentes. O estagiário ele não é um empregado registrado pela empresa. A pergunta, Luciana: pode mantê-los em teletrabalho? O que é a empresa? Na minha primeira leitura, a empresa ela vai ter que organizar uma forma de fiscalização deste trabalho dos estagiários e aprendizes, porque as duas leis exigem que haja uma fiscalização quanto ao que o estagiário e o aprendiz está aprendendo além de trabalhar. Só que tem que organizar como fazer isso. O aprendiz é contrato de trabalho, 428, né? Tem uma legislação, tem uma proteção específica, e o estagiário, legislação especial, e a gente não pode esquecer que é finalidade educativa. Né? Sempre. Então, isso é muito engraçado, né, Marcelo? Quando eu falo de contrato de estágio na graduação, os alunos chegam e dizem assim: finalidade educativa. E eu costumava brincar com eles assim: mas olha aqui, seus infelizes, vocês têm que entender que tem coisas... Eu fui estagiário da Luciana, eu sei o que é isso. Não, mas eu brincava para eles, eu disse assim: gente, tem vezes que até tirar cópia de processo se aprende. Até tirar cópia de processo. Luciana, eu me lembro disso ainda, eu me lembro indo a Porto Alegre pelo escritório Aranal de Advocacia para tirar foto dos autos, e ela falava: tu vai aprender fazendo isso. Tu vai lá no balcão, tu vai aprender como é que tu lida com um servidor, como é que tu tem que fazer para pegar o processo, ver o que é a peça que eu tenho que tirar cópia. Não, e onde é que ela tá? Eu me lembro da Tayane uma vez dizendo assim: eu pedi para ela tirar uma cópia de um agravo de petição. Tá? Não, de uma decisão num agravo de petição. E ela disse que foi até a Justiça do Trabalho, que chegou na Justiça do Trabalho e disse assim: ai, por favor, pelo amor de Deus, eu não sei o que é agravo de petição, eu não sei onde é que tá, eu não sei o que é uma decisão, porque de vez em quando a decisão não era num agravo de petição, era numa sentença de cálculos de liquidação. Tá? Nossa, lá no meio do processo, perdidona. Tava lá. Então, para te ver, isso tu tens que aprender, né? Que os cálculos de liquidação é depois da sentença. Tu começa a manusear o processo. Claro, com os autos agora eletrônicos isso não existe mais, mas era na época um aprendizado. Isso eu enfrento quando falo para os alunos do contrato de estágio, das finalidades do contrato de estágio. Agora, quando o contrato de estágio for cumprido à distância, esse desvirtuamento pode ser ainda mais latente, né? Olha que o João debochando aqui de mim, dizendo que eu estou inaugurando a nova tendência da live drive-in. Né? Não, tu pode tirar o cinto, Luciana, tu já chegou em casa. Tira o cinto de segurança. Vamos para a nossa segunda pergunta. Então, Luciana, tu acha que é isso também? A empresa vai ter que encontrar um formato de fazer essa fiscalização e poder... Porque ela tem que dar satisfação, gente, para as instituições de ensino. Ela tem que cumprir, ela vai ter que cumprir todos os requisitos da legislação de estágio. Continua sendo uma relação triangular, né? Sim. Entre o estagiário, unidade concedente do estágio e a instituição de ensino. Não adianta, aqueles requisitos não sumiram por causa do teletrabalho. Né? Nossa segunda pergunta. Agora uma pergunta bem interessante. E os empregados podem requerer o retorno à sua atividade presencial?
E aí? Pois é. Diante dessa loucura que a gente vive no Brasil, alguns em fase amarela, outros em fase laranja. E aí? Só que aí tu tem um outro valor, né, Marcel? Tu tem a questão da proteção da saúde. Um bem social muito maior, né, Luciano? E aí, como é que tu fica? Tu imaginas o seguinte, caiu a medida provisória. Eu estava numa questão de teletrabalho em razão da medida provisória, era uma situação excepcional, porque tem muita gente que quer voltar para a sede da empresa porque não consegue se organizar no teletrabalho. Não, as mulheres com filhos, muitas vezes, eu já ouvi esse tipo de reclamação. Com filhos, não. Quantas e quantas pessoas, eu tenho amigos que me mandam assim, ó, é uma teste de fogo para um casamento, essa situação pandêmica. Né? Porque até mesmo para as relações interpessoais dentro de casa, exatamente. Né? É importante ter essa independência. Só que aí a empresa está em resguardo para a proteção da saúde dos seus trabalhadores. Assim, bom, mas só um pouquinho. Né? Tem um bem maior, que é a proteção. Que é o social, da sociedade como um todo, né? Não, e Lu, uma coisa que também a gente tem que ser honestos aqui e tratar isso de forma muito transparente, nós somos extremamente privilegiados. Tu tem o teu home office totalmente estruturado para isso, eu tenho o meu home office estruturado para isso. A gente sabe que a grande maioria do brasileiro não consegue ter esse espaço dentro de casa. Ele está lá na mesa da cozinha trabalhando, na mesa da sala de jantar trabalhando, sabe? São situações que a gente encontra pelo Brasil afora e muitas vezes trabalhar na empresa é um lugar muito mais agradável para ele. Então, a pergunta, ele pode exigir esse retorno? Por quê? Porque se ele não concordou, a MP trazia a autorização da empresa colocar o empregado em teletrabalho mesmo sem a concordância. Agora que a MP caiu, ele pode dizer, olha, eu nunca concordei, eu quero voltar a trabalhar na empresa. Pois é. O Marcelo está fazendo a pergunta do caso contrário. Determina o retorno, mas o empregado quer continuar no teletrabalho. No caso contrário, eu acho que pode mandar voltar. E a empresa pode exigir o trabalho, né? Pode exigir o trabalho, porque foi por uma situação excepcional. E na nossa hipótese anterior também, Marcelo. Porque não existindo mais aquela hipótese de incidência. Exatamente. O empregado pode exigir voltar a trabalhar. Pode exigir. Vamos em frente. A empresa não poderá mais utilizar o teletrabalho? Essa é contigo, né, Lu? Tem o arcabouço jurídico todo do teletrabalho, autorizando, desde que seguindo as orientações legais, né, Lu? Desculpa, qual é a pergunta mesmo? A pergunta, a empresa não poderá mais utilizar o teletrabalho? Não, ela pode utilizar o teletrabalho. Desde que nos preceitos legais. Do artigo 75, né? Presente todos os requisitos do artigo 75, ela pode, só que ela vai ter que, aquela circunstância do consentimento do trabalhador, tudo isso vai ter que estar presente nas hipóteses 75 A e seguintes. A grande questão da medida provisória é que exceptuava. Exatamente. Inclusive a concordância, né? Inclusive a concordância. Até vamos fazer essa pesquisa para quem está aqui nos assistindo. Quem está em teletrabalho ou quem não está, quer voltar ou não quer voltar? Quer permanecer no teletrabalho ou quer ficar? Deem uma dica aí, conversem com a gente aí pelo chat, gente. Vamos para a próxima. É a quarta pergunta que apareceu aqui. O que acontece com aquelas empresas que estão com o estabelecimento fechado por decreto ou por motivos financeiros? E cai a MP e o empregado quer voltar a trabalhar. E aí? O que acontece? Penso eu que o decreto, né, a partir do momento que existe um decreto, neste caso municipal ou estadual, o STF já disse quem é que tem competência para editar esses decretos, ele vai ter maior força do que se a prefeitura determina que tem que fechar o estabelecimento, não tem como exigir, o empregado não tem como exigir a voltar a trabalhar na empresa, né, Luciano? Eu acho que não tem como exigir. Mas acontece o seguinte, o regramento do teletrabalho vai continuar, aí vai ser pela CLT, não pela CLT. Né? Olha aqui, o pessoal está respondendo, o Marcelo está respondendo que quer ficar. Olha, não, tá tudo aqui, ó. 3 respostas aqui. A Tainara também, lá de Santa Maria. Chega a me dar uma crise de ansiedade só de pensar em voltar ao escritório. Tu vê como são as percepções, né? Eu vou para o escritório, claro que no escritório estou só eu e a Maralina, mas eu chego a manter o meu ritmo de escritório justamente porque acho que sou mais produtiva no escritório, né? O pessoal aqui, ó, também diz do trabalho 35, não sei quem é. Quero permanecer no teletrabalho. A Fernanda? Não, a Juíza do Trabalho participou comigo de uma simulação de prova oral no sábado agora. Muito legal, Luciana. Fizemos uma simulação de prova oral pelo YouTube. Ela e o André Matheus aqui, que também está aqui com a gente.
Ah, legal, legal, então. E a questão não tem aí a pergunta do abandono de emprego no teletrabalho? Ah, a Sara, o André Matheus disse Sim, a assim. Sara, isso, a juíza do Trabalho 35 é a Sara, que participou com a gente no sábado do simulado. Não veio essa pergunta, Lu. Você sabe a pergunta qual é? Não, A menina a pergunta tem, e na verdade quem nos fez, Marcel, foi a Manu. A Manu, na hora que estava fazendo os cards lá para o Aranal, disse assim, Lu, eu quero te perguntar, porque duas pessoas já me perguntaram como é que fica o abandono de emprego no teletrabalho. A pessoa sumiu no teletrabalho. E eu até brinquei com ela, disse, Manuela, para que fazer umas perguntas difíceis? A gente espera que venha dos amigos umas perguntas fáceis, né? Então, Não que o abandono de emprego exige no mínimo 30 dias, tá certo que a gente já está quase há 4 meses de pandemia. não, exige 30 dias, mas se tiver não comprovado o ânimos, né? Abandonante, porque se tiver o ânimos, você pode comprovar num período em menos anterior. prazo. Só que é aquela questão, a pessoa não responde a WhatsApp, não responde a e-mails, ela não participa das reuniões via Zoom, né? Então, isso seria possível de gerar faltas, desconto de salário por falta injustificada e, eventualmente, uma rescisão por justa causa por abandono de emprego? Claro que sim. Claro que sim. Todas essas hipóteses se aplicam igualmente ao teletrabalho, né? Sim, exatamente. A gente tem uma regulamentação desse tipo de contrato específico que diz respeito, inclusive, aos riscos da atividade, que é algo que se discute muito. Se discute muito a questão acidentária e as doenças profissionais. Sim! Isso vai ser alvo de uma live da gente, inclusive. A responsabilidade do empregador quanto ao acidente de trabalho em teletrabalho, né, Luciana? Sabe que eu tive alguns alunos na graduação, antes da regulamentação do teletrabalho, que escreveram sobre isso. E tem um caso que é bem paradigmático, que é o caso da Avon, de uma vendedora da Avon que se acidentou em casa. Ela caiu da escada, ela estava de meia na escada, ela caiu e foi reconhecido pelo TST como acidente de trabalho. Nossa, isso é um caso legal para a gente fazer uma live sobre isso. É um caso bem legal, assim, ela fez o TCC dela, inclusive, em cima dessa questão, mas não tinha regulamentação. Agora tu tens a regulamentação especificando essa circunstância, só que essa época de teletrabalho, até vou te dizer um dado que eu não tinha, que eu recebi esses dias da minha médica. Tu sabia que as cirurgias estéticas aumentaram na pandemia e muitas delas em razão do aumento de peso das pessoas? Que algumas Nossa, olha só. Começaram a buscar... Tá em casa, tá comendo. Exatamente. E aí eu comentei com ela, eu disse, tu sabes que a questão postural, ela gera também, né, doenças profissionais. Ela gera doenças profissionais. Mas tem uma doença que muitas vezes é relacionada àqueles que estão em teletrabalho, que é o alcoolismo. Uhum. Que é o alcoolismo. Exatamente. Porque daí tá próximo de tudo, né, Luciano? Tá próximo da geladeira, tá próximo da adega, tá próximo de tudo, né? Tá próximo. Isso é um tema legal pra gente vir a debater. Ó, Lu, tá fechando 28 minutos agora. Vamos fazer um apanhadinho geral sobre os outros pontos da MP aqui, que tem mais 3 pontinhos, pra gente só conversar. Gente, férias individuais. O que a MP previa sobre férias individuais que agora não pode mais ser aplicado? A MP tinha previsto que não precisava mais da comunicação com 30 dias. Agora volta a aplicar normal, para comunicar o empregado com antecedência mínima de 30 dias para poder conceder as férias. O tempo mínimo de férias volta a ser de 10 dias, já de acordo com a reforma trabalhista, né, que foi a reforma que instituiu isso. Fica proibido que a MP ela permitiu tu adiantar férias pro futuro. Sim, né? Fica então, a antecipação de férias proporcionais. Isso, então agora não pode mais, porque a MP caiu, não pode mais, então só pode ser concedido férias de períodos aquisitivos já concluídos, né? Por fim, o pagamento de 1/3 que tinha sido possibilitado ser postergado mais para frente, agora tem que ser pago com até 2 dias antes do início das férias, conforme a CLT. Volta todo o regramento de férias. Volta todo o regramento de férias a valer. Né? Volta a enlouquecer os contadores quanto a isso também agora. Exatamente. Né? E a questão das doenças, Marcel, da fiscalização? Aqui, ó, só um pontinho. Banco de hora, gente, que é uma coisa importante que tinha. A gente tinha até conversado muito sobre isso numa das nossas primeiras lives, que era o banco de horas negativo, né, Luciana? Do empregado ficar devendo horas para o empregador. A gente tinha comentado muito sobre isso.
Só que o que mudou efetivamente na questão do banco de horas é que a AMP tinha elastecido a possibilidade da compensação em até 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, quando fosse acordo individual, e voltou agora a ser 6 meses. Quando é acordo individual, a compensação tem que ser realizada em até 6 meses para a validade do banco de horas. Não nos esqueçamos, isso é outro tema legal de a gente trabalhar, Luciano, banco de horas, né? Os requisitos... Não, eu estava falando hoje das hipóteses de mediação, de conciliação. Claro que eu fiz uma crítica, né, Marcel, do ponto de vista da mediação e da conciliação lá da Resolução 174. E uma das questões que eu mencionei foi essa. Eu disse, olha, pessoal, agora com a reforma trabalhista nós temos várias figuras que abrem flancos para habilidades negociais. Para habilidades negociais. Verdade, exatamente. De horas, quitação anual, rescisão por comum acordo, tudo isso são figuras que abrem a possibilidade de se negociar de uma forma diferente, né? Não, e isso ainda pró futuro, pós-pandemia. E agora, na pandemia, está acontecendo agora, está ali na rua acontecendo, é a questão da redução e da suspensão, né, Luciano? Que abre essa possibilidade de negociação ainda maior, né? Então tem que se intensificar ainda mais. Gente, segurança e saúde... feriados. A possibilidade de adiantar feriados. Isso era previsto na MP 927. Ainda que eu pense que a maioria dos feriados que tinham que ser adiantados já foram, né? A gente brincou aqui em São Paulo, nós temos um feriado local aqui, que é o de 9 de julho. Foi adiantado para maio, daí chegou 9 de julho, já não tinha mais feriado, a gente trabalhou, então... Isso mais ou menos já é uma situação consolidada, né, Luciana? Agora teria alguns feriados pela frente que a gente tem que ver como é que se trabalha. Segurança e saúde do trabalhador, gente. Os exames médicos ocupacionais voltam a ser exigidos nos prazos regulamentares, que a ANP tinha dito que não precisava mais fazer nesse período, né? Isso. E os treinamentos previstos em NRs, aqueles treinamentos para evitar acidente do trabalho, doenças ocupacionais, têm que ser realizados de forma presencial e nos prazos regulamentares. Então, volta ao status anterior. Exatamente. E, por fim, os auditores de trabalho deixam de atuar exclusivamente de maneira orientativa. Isso, para as empresas, é muito importante. Volta a aplicar multa. Exatamente. Volta a aplicar multa. As empresas têm que estar de olho nas fiscalizações novamente. Lu, fechou aqui, nós estamos, deixa eu ver quanto é que está o nosso tempo. 33 minutos e 12 segundos. Está muito jóia. É mais ou menos o tempo que a gente estava esperando. Isso. Eu acho que a gente conseguiu dar um apanhado geral sobre a MP, a orientar novamente as pessoas em como tentar agir com a queda da MP, como organizar até um teletrabalho. A gente intensificou bem no teletrabalho, que era a nossa ideia, porque eu acho que foi o principal efeito que a gente destacou na pandemia, foi o teletrabalho. E esperamos ter conseguido dar uma boa iluminada nesses temas. O formato tá esse, né, pessoal? Hoje eu peço desculpas porque eu me atrasei lá na gravação da aula, né? Então vim correndo. Mas a live drive-in foi ótima, né? A live drive-in foi... E assim, né, Marcelito, que saudade, né? Que saudade. Meus parabéns. Eu tenho certeza absoluta que o resto da vida a gente vai se cumprimentar. Né? Tu vai estar lá. Ó, o pessoal te dando parabéns aqui, Tu vai estar lá, ali, assim, chorando no meu caixão, porque eu vou morrer antes de eu sou um pouquinho mais velha, só um pouquinho, embora não pareça. Vai estar lá, mas vai ser o resto da vida, tá? Obrigado, meu amor. Tu sabe que Tu é um guri maravilhoso. Eu falo guri porque fosse meu aluno, né? Eu escrevi ali naquela publicação um match que deu da primeira vez que a gente se falou, que eu olhei pra tua cara e disse, mas quem é? Mas o que tu tá pensando? E de lá para cá já são 15 anos, né? Dessa convivência que só se aquece, né, Luciana? Ele realmente tem sorte o pessoal aí de São Paulo que te tem como juiz, tem sorte o pessoal aí de São Paulo que te tem como professor, né? E tem mais sorte ainda tem o pessoal que te tem como amigo e o João Paulo que te tem como marido. Tá bom? Obrigado, meu amor. Esse carinho todo não existe palavras para agradecer. Eu sou muito feliz e a tua presença na minha vida, que eu digo, já que o destino nos deu essa sorte, né? Vamos abraçar com todas as forças e ficar cada vez mais juntos. A né? Denise também, um beijão para Denise. E tem uma coisa, né? A gente tenta ficar longe, daqui a pouco os nossos caminhos vão se cruzando. Não adianta. Isso é de outra Não adianta. Gente, muito obrigado. Quarta-feira que vem, Labor Talk de novo. Deixa eu já explicar para vocês. Essa live vai estar disponível no canal do Aranal de Advocacia, né, Luciana? E no canal da Revista Tênis, gente. Comecem a se inscrever nos canais do YouTube. Revista Tênis tem os Labor Talks e o Entre Tênis estão lá.
Não se Isso. esqueça, nós temos 3 canais legais do YouTube. Revista Tênis, Aranaldi Advocacia e o Lawtech Academy. Isso. São 3 canais com muito material nesse mesmo estilo, batidão, dúvidas, conversas. Acompanhe a gente pelo YouTube também. Vai estar aqui no IGTV e no YouTube. Não esquece de marcar o Aranaldi para aparecer no meu lá e a Manu baixar lá pro nosso canal também, tá bom? Vou encerrar agora aqui e já vou marcar. Gente, brigadão Beijo, pela participação de beijo. vocês. Me senti abraçado nesse aniversário tão estranho que a gente está vivendo. A Dani Beijo também. a todos. Beijo, até mais.